Boa noite, acadêmicos, boa noite, tutores. Vamos dar início à nossa primeira aula de matemática nesse segundo semestre. Então, como eu tinha conversado com a nossa coordenação, a coordenação pediu para falar com vocês a respeito das atividades. Então, vocês têm um roteiro de atividades, tema 1. Nesse roteiro, vocês vão ter as atividades presenciais. Essas atividades vocês vão fazer após a minha teleaula. Vocês vão ter as atividades à distância, que vocês vão fazer em casa, o acadêmico vai fazer em casa, e pediram para eu falar a respeito das atividades avaliativas, tá certo? Então vocês têm atividades avaliativas com valor até 1,5 ponto e vão ter os desafios de aprendizagem. As atividades avaliativas, eu já coloquei uma questão referente à teleaula 1. Tá ok? Em relação ao desafio de aprendizagem, vocês vão receber as orientações, como que vocês vão postar, como que vocês vão enviar. A mesma coisa, esse nosso desafio de aprendizagem, eu já coloquei também uma questão como desafio. E com todas as orientações que estão contidas aqui no nosso roteiro de atividades. Tá certo? Então, os tutores presenciais, eles já recebem isso aqui como um gabarito, e os acadêmicos vão receber somente o roteiro para vocês, aos poucos, começarem a postar. Não deixem para postar em última hora, porque aí vai reclamar que não conseguiu, que não deu tempo, que o sistema fechou e assim por diante. Tá certo? Então, a pedido da coordenação, hoje, já no primeiro dia de aula, eu já estou falando com vocês a respeito dos nossos roteiros, a respeito das nossas atividades. Agora vamos falar da nossa teleaula. Nós vamos falar então de matemática. Matemática é o bicho-papão, é difícil para os acadêmicos acabam reclamando, mas eu acho que vocês não precisam ficar assustados. Vamos esperar primeiro essa teleaula, essa primeira nossa teleaula, para vocês observarem como que vai ser o rendimento de vocês. Tudo bem? Então vamos começar a nossa primeira teleaula. Então, tema 1 é a matemática básica. Essa matemática básica, ela está relacionada com o nosso PLT. Nós trabalhamos, então, com 2 arquivos, vamos dizer assim. Nós vamos trabalhar com os cadernos de atividades e eu vou trabalhar com o PLT número 59. Observa aqui para mim, PLT 59. Vocês vão ter referente a essa aula 1, a revisão nas páginas 229 até a página 241. Então eu selecionei alguns temas aqui para a gente falar. Primeiro, entrando no nosso objetivo de aprendizagem. Desse objetivo de aprendizagem, são 3 que constam aí no nosso roteiro. Nós vamos falar dos conjuntos numéricos. Então, quando você fala em matemática, primeira coisa que nós vamos pensar é como que surgiram esses conjuntos numéricos. Lembrando que matematicamente esses conjuntos, eles não vieram nessa ordem que eu vou colocar para vocês. Se você for estudar a história da matemática, o surgimento desses conjuntos não foram na ordem cronológica. Por quê? Porque em vários povos estudavam a matemática e cada estudo da matemática em cada região foi surgindo um conhecimento de matemática. E esse conhecimento foi se aprofundando dependendo das localidades. Tá certo? Então, qual que é o primeiro conjunto que vocês aprenderam? O primeiro conjunto que vocês aprenderam foi o conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? Os naturais são representados pela letra N e eu vou ter lá o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o menor conjunto para mim, hoje, é o conjunto dos números naturais. Onde que eu aprendi o conjunto dos números naturais? Eu aprendi lá na 5ª série, hoje o 6º ano. Tá certo? Então, a professora lá da 5ª série falava lá com vocês dos conjuntos dos números naturais. Aí, com o passar do tempo, o homem teve a necessidade. Então, eu volto a dizer, não vai ser nessa idade cronológica que foram aparecendo. Eu só vou colocar essa
cronologia para ficar mais fácil de entender esses conjuntos. Com o passar do tempo, então nós tínhamos o conjunto dos números naturais, teve a necessidade de criar os números negativos, tá certo? Mesma coisa, nós temos contas bancárias, as nossas contas podem ficar positivas, como elas podem ficar negativas. Então, para fazer a representação desses números negativos, eu tive que criar um novo conjunto. Qual que foi esse novo conjunto? Esse novo conjunto são conjuntos dos números inteiros. Então, eu acrescentei lá nos naturais os números negativos. O que quer dizer, então? Que o conjunto dos números inteiros ele é maior que o conjunto dos números naturais. Ele vai ter mais elementos representativos. Tá certo? O próximo conjunto vai ser o conjunto dos números racionais. Quem são os racionais? São todos aqueles números que eu coloco em forma de fração. Tá certo? O menos 5 sobre 2 é um número racional. O 1/3 é um número racional. Na realidade, 1/3 é uma dízima periódica. Que depois da vírgula, você vai ter infinitos 3 aí dessa divisão de 1 por 3. Então, nós temos uma dízima periódica. E essa dízima periódica, ela vai representar dentro do conjunto dos números naturais. Tá certo? Dos números racionais. Os números racionais, por definição, são todos os números que podemos escrever na forma de fração. Então, se eu tivesse 0,333, isso aqui é uma dízima periódica. E essa dízima periódica eu posso colocar na forma de uma fração 1/3. Se eu quisesse o 4 é um número racional. Por que ele é racional? Porque eu consigo escrever em uma forma de fração 8 sobre 2. Tá certo? O que mais que eu teria? A dízima periódica, né? Vamos falar o que seria uma dízima periódica. Quando o número decimal tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, ela vai ser uma dízima periódica. Então aqui você tem as suas dízimas. Podem ter um número se repetindo, podem ter 2 algarismos se repetindo, 3 algarismos e assim por diante. Tá certo? Então, nós aprendemos naturais, né? Racionais, inteiros, racionais, e agora nós vamos falar dos conjuntos dos números reais. Quem são os reais? Os reais, vocês vão observar que já vai entrar as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante, tá certo? Raiz quadrada de 3, o π, que é um número irracional, tá certo? Quem são os números irracionais? Os números irracionais são todos os números, tá certo? Que eu não consigo escrever em uma forma de fração. São números cuja representação decimal, com infinitas casas decimais, não tem um período que se repete. Então vamos pegar o exemplo lá do π. Já teve computador que analisou 1 milhão de casas depois da vírgula. E 1 milhão de casas depois da vírgula, e esse computador observou que não tinha uma repetição lógica em relação a essa quantidade de números. Tá certo? Então, números irracionais são todos aqueles números que eu não consigo escrever em forma de fração. Um número dividido pelo outro. A dividido por B. Tá ok? Eu vou representar ou em termos de um π, que é um número, ou eu vou representar em termos de uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante, que não sejam números exatos, que vão dar vírgula. Tá certo? Então eu poderia dizer que o raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 13 e assim por diante. Esses períodos aqui, ó, eles não se repetem. Tá? E vamos falar dos números complexos. Para nós, tá certo? Para a nossa matemática, aqui, para os cursos tecnólogos, até o conjunto dos números reais já é suficiente. Se nós estivéssemos num curso de matemática, vocês precisariam saber muito mais em relação a essa parte de conjuntos. Então, quem seriam os complexos? Os complexos são os números que eles não estão na forma de números irracionais, tá ok? Eu não consigo representar no conjunto dos números reais e eu vou ter que criar um novo conjunto. Como que acontece isso aí? Então,
quando vocês tinham uma equação de segundo grau, lá na 8ª série. Aí você ia resolver a sua equação de segundo grau e caía lá, dentro de uma raiz quadrada, um número negativo. O que nós falávamos? Nós falávamos que não existem raízes, o quê? Raízes reais. Não existem raízes no conjunto dos números reais. Mas no conjunto dos números complexos vai ter raiz. Aí o que aconteceu? Teve um camarada lá que ele falou que a raiz quadrada de menos 1 vai ser i. Tá certo? Então, no lugar da raiz quadrada de menos 1, nós vamos colocar o i. A nossa raiz vai passar a ser 2i e menos 2i. Aí você entrou com o número complexo, com a parte real e a sua parte imaginária. Para nós, aqui no nosso curso, eu não preciso saber conjuntos dos números complexos. Não vou cobrar de vocês. Tá certo? Então, continuando. Então, relembrando. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, reais e os números complexos. Professor, cadê os irracionais? Os irracionais estão dentro dos reais. Cadê os números negativos? Os negativos estão dentro dos números inteiros. Cadê as frações? As frações estão dentro dos números, do conjunto dos números racionais. Tá certo? Então, finalizando aqui essa nossa parte, eu tenho lá, primeiro, o conjunto dos números naturais. Naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Olha, o símbolo está contido. Os números inteiros. Aqui estão os inteiros. Eles estão contidos nos números racionais. Tá certo? O conjunto dos números racionais estão contidos nos números reais. Cadê os irracionais? Olha para onde estão os irracionais. Os irracionais estão aqui, ó. E o conjunto dos números reais estão contidos no conjunto dos números complexos. Tá lá. Tá certo? Então, nós vamos representar esses 4 conjuntos. Poderíamos ter finalizado dessa maneira. Conjuntos dos números naturais está contido nos inteiros, que está contidos nos racionais, que está contido nos reais e que vai estar contido nos conjuntos dos números complexos. O maior de todos, então, é o conjunto dos números complexos. E agora? Agora nós vamos falar de equações. Todo mundo tem que saber resolver uma equação ou do primeiro grau ou do segundo grau. Tá certo? Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? O que tiver x, o que for a incógnita, eu deixo no primeiro membro e vou passar com um sinal trocado para o segundo membro. Tá certo? Isso aí para uma resolução da equação do primeiro grau. Tá certo? Cadê as equações do primeiro grau? Poderia pegar essa aqui como exemplo. Por que é do primeiro grau? Porque o índice aqui nosso é 1. Então vai ficar 4x igual a 8. Passou lá com o sinal trocado. Esse 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. X vai ser 8 sobre 4. X vai ser 2. Tá lá. Tá certo? Então, achamos aí uma equação do primeiro grau. Só vou relembrar para vocês o seguinte, ó. Não vieram ainda nenhuma mediação aqui para nós, mas depois da nossa teleaula eu vou deixar postado para vocês todos esses slides que estão escritos, tá? Então não tem necessidade de vocês ficarem com pressa de querer copiar o que eu estou escrevendo. Tudo que eu escrevi nos slides vai estar postado para vocês. Hoje, possivelmente, eu vou passar para a coordenação esses slides, eu vou retirar a parte que não está escrito, tudo que tiver escrito eu passo para vocês, tá certo? O aluno gosta, principalmente quando é a matéria de matemática, que é uma matéria um pouco mais árida, o aluno precisa ter uma dedicação um pouco maior, tá certo? Continuando então, agora nós vamos falar de equações do
segundo grau. Uma equação de segundo grau é do tipo qual? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde que eu vou estudar uma equação do segundo grau? Ó, vocês estudaram a equação do segundo grau lá na 8ª série, lá no 9º ano. Tá certo? Então, a maioria dos nossos estudantes, principalmente do cursos tecnólogos, é a faixa etária de 25, 30, 40 anos. Então, se saiu algum jovem agora que fez o 9º ano, terminou o ensino médio recentemente, ele aprendeu a equação do segundo grau no 9º ano. A maioria deve ter aprendido, tem que ter aprendido. Ah, professor, eu esqueci. Se não esqueci, esqueceu, vai ter que treinar e vai ter que aprender. Presta atenção na aula de hoje. Tá certo? Ah, esqueci, tem 10 anos que eu não estudo matemática. Tá? Não tem problema, vocês vão aprender. Tá? Vão ter que dar os pulos. Se não der os pulos, como que diz o meu cameraman, ele tá rindo aqui que eu tô contando, falando para vocês aí. Tá certo? Vai ter que dar os pulos. Ah, eu vou ficar assustado, amanhã vai ter um monte de e-mail lá para os tutores, para a coordenação, que o professor falou que o aluno vai ter que dar os pulos. E realmente, o curso à distância é um curso que depende muito do acadêmico. Tá certo? O acadêmico ele tem que ter uma força de vontade muito grande. Tá? Então, eu estou brincando aqui com vocês, mas o que depender da nossa teleaula, eu garanto para vocês que vocês vão sair muito bem na prova de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Então, para resolver a equação, eu vou utilizar uma fórmula, que aqui no Brasil, somente no Brasil, essa fórmula é conhecida como fórmula de Bhaskara. No resto do mundo, ela é conhecida como fórmula da equação de segundo grau. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Professor, eu preciso saber demonstrar essa fórmula? Não vai precisar demonstrar, porque também nem eu vou fazer essa demonstração aqui para vocês. Tá certo? O interesse meu é que vocês saibam resolver uma equação do segundo grau. Posso resolver isso aí com a ajuda de uma calculadora? Deve, tá certo? Deve trazer uma calculadora. Qual calculadora que eu vou trazer? Então eu vou mostrar duas para vocês. Essa calculadora, vou colocar meu cameraman para trabalhar agora um pouquinho. Essa calculadora é uma calculadora Casio, tá certo? Casio FX 82MS. Essa calculadora, ela está no mercado popular mais ou menos por R$30. Vocês vão encontrar até mais barato. Estão falando aqui que não é mercado popular, é camelódromo, tá certo? Agora essa outra calculadora é uma calculadora financeira. Não tem necessidade de vocês utilizarem essa calculadora. Tá? Essa calculadora, ela é uma calculadora HP12 financeira, então ela tem um custo mais elevado. Deve estar saindo aí na base de 250 a 300 reais. Mas uma calculadora científica vai resolver o problema de vocês. Professor, posso utilizar o meu celular como calculadora? A minha resposta é não. Não. Por quê? Porque senão vocês vão colar. Vão ficar lá tentando passar o tutor que tem uma ligação, e hoje com todas essas tecnologias, de repente alguém está mandando. Com o celular vocês não vão utilizar a calculadora. Traga uma calculadora normal, tá certo? Ah, mas a minha calculadora tem programa, tem isso, não tem problema, traz essa calculadora. Se você souber manusear essa calculadora, parabéns, resolva essa calculadora. Mas celular vocês não vão poder utilizar, tá certo? Então vamos lá, precisa ter uma calculadora. E agora? Como que eu vou resolver essa minha equação? Vamos pegar um exemplo aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E eu tenho que saber quem que é o ax ao quadrado, o bx e o c. Essa é a minha forma da equação do segundo grau. Eu tenho que identificar quem que é o a, eu tenho que identificar quem que é o B e tenho que identificar quem que é o C. Toda vez que eu vou identificar, a minha equação tem que ser igual a zero. Eu não posso tentar resolver uma equação que seja igual a 3. Eu tenho que igualar a zero e verificar quem que é A, quem que é B e quem que é C. Tudo bem? Tá certo? Então, verificando, vocês observem que A é 1,
B é menos 5 e C é 6. Aí eu vou jogar na fórmula. A fórmula do delta, B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. Quem que é B? Menos 5. Quem que é A? Menos 4AC. A é 1 e B é 6. Substituindo esses valores, como ficaria? Delta é quem mesmo? B ao quadrado menos 4AC. Delta é quem? B ao quadrado. Verifiquem aí o valor de B. Vocês vão observar que é menos 5. Então, vou colocar entre parênteses. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta vai ser igual. Menos 5 ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par. Número negativo elevado a expoente par. A resposta vai ser um número positivo. Por quê? Menos 5 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 5, 25. Então, a resposta vai ser mais 25. Então, aqui, mais 25. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. 25 menos 24, você vai achar um delta igual a 1. Achou o delta igual a 1, o que vai acontecer? Vamos voltar lá. Ó. Se o nosso delta é igual a 1, basta fazer a substituição. Nós vamos substituir na fórmula de Bhaskara, nessa formulazinha, os valores de B, de delta e de A. Substituindo os valores, nós vamos ficar como então? Vai ficar assim, ó. X é igual menos B menos 1 menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. X vai ser igual. Menos com menos dá mais, 5. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. 5 mais 1, 6. Sobre 2, 3. 5 menos 1, 4. Sobre 2, 2. Então, achei a resposta. 3 e 2 vai ser a minha resposta, que nós vamos ter aqui. X1 igual a 3, x2 igual a 2. Ou seja, quantas raízes eu vou ter? No máximo, em uma equação do segundo grau, eu vou ter 2 raízes. Professor, se eu souber resolver uma equação do segundo grau, estou bem? Está muito bem na foto já. Por quê? Porque você consegue manipular os valores, verificar sinais, tá ok? Tem equações para vocês resolverem nesse resumo lá no final do livro de vocês, tá certo? É muita coisa básica. Ah, mas eu não lembro. Não vai ser difícil. E eu não vou colocar conteúdos que vai ser pegadinhas, tá certo? A nossa prova vai ser uma prova em cima da nossa teleaula, tá ok? Vamos lá então. Agora nós vamos falar de exponencial e logaritmos. Principalmente a parte de exponencial. Então, quando você fala de potenciação, o que é uma potenciação? Na realidade, potenciação é uma multiplicação. Tá certo? Potenciação, você vai multiplicar um número uma quantidade de vezes. Assim que a professora bonita lá da 7ª série ensinava para vocês. Vocês lembram lá da professora bonita falar assim, ó, potência, meus filhos, 2 ao cubo. Como que era 2 ao cubo? Era 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 3 vezes. Ainda ela ficava de costas, você ficava olhando lá para a professora, prestando atenção na aula, não é verdade? Aí perguntava lá, 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 à quinta. 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 à décima. 2 vezes 2 vezes 2. Na realidade, era uma multiplicação do 2 10 vezes. Tá certo? Então, vocês aprenderam dessa maneira. Olha lá. Potência de base real, 2 ao cubo, é o 2 vezes 2 vezes 2, 8. O 2 é chamado de base e o 3 é chamado de expoente. Todo mundo, eu garanto, tenho certeza absoluta, que todo mundo já assistiu essa aula.
Tá certo? Ah, eu não aprendi, professor. Não aprendeu porque deve ter matado a aula. Não é verdade? Mas que vocês aprenderam, que tiveram essa aula, eu tenho certeza absoluta. Há 20 anos atrás, não tem problema, mas teve essa aula. Tá? Só vão recapitular agora comigo. Então, o que acontece? 2 é base, 3 é o expoente. Se eu tivesse 2 à quarta, é 2 multiplicado 4 vezes. Isso aí vai dar quanto? Isso aí vai dar 16. 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é 1. Agora vai acontecer o seguinte. Joãozinho já está querendo mandar uma pergunta. Sabia lá, já estava vindo uma pergunta. Professor, Joãozinho já está lá no fim da sala lá. Professor, e agora? Como que 5 elevado a 0 dá 1? Não é verdade? 5 elevado a mais. O senhor falou que 5 ao cubo era 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes 125. Né? Como que 5 elevado a 0, ele vai multiplicar como e vai dar 1? Né? Eu que vou fazer a pergunta agora para o Joãozinho. Joãozinho, você já teve essa aula na sexta, na quinta, na sexta, na sétima, no oitavo, no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano. Agora que você foi ter a dúvida, por que não perguntou lá para aquela professora bonitona lá da sexta série, sétima série? Professora, por que 2 elevado a 0 é 1? Não é verdade? 2 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1. Menos 2 elevado a 0 vai dar 1. E já eu vou responder. Vou deixar um pouquinho de suspense para vocês, senão vocês não prestam atenção na minha aula, fica cutucando aí, fica conversando com o outro. Eu tenho que chamar a atenção de vocês. Tá certo? Por que será que... Posso até fazer a pergunta, ver se vocês vão mandar a resposta para nós aqui. Por que todo número elevado a 0 é 1? Tá ok? E vou continuar a minha aula, daqui a pouco eu retorno nisso aí. O que mais? Se você tivesse 3 elevado a menos 2. Vamos lá, ó. 3 elevado a menos 2. Quanto que vai dar isso aqui? E aí? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. 3 elevado a menos 2, a professora bonitona lá da sétima série falou para vocês o seguinte, ó. É 2 ao cubo, é 2, quando tem 3, multiplica 3 vezes o 2. E quando que é 3 a menos 2 é um negativo. O que vai acontecer agora? A cabeça do Joãozinho já começa a pirar. Não é verdade? Já começa a pirar. Então, nós vamos ter que explicar para vocês o 3 a menos 2 e explicar o 3 elevado a 0. Tá? Como que saiu isso aí? Por que a matemática tem essas coisas? Tem que entender isso aí. Tá certo? Então, vamos lá. Diz o seguinte, ó, toda vez que você tiver um expoente negativo, eu vou deixar esses slides para vocês. Tá? Toda vez que o expoente for negativo, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar isso aqui em forma de uma fração. Então vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado. O que era negativo passou a ser positivo. E aí? 1 sobre 3 ao quadrado, 9. Na realidade, 3 a menos 2, o menos 2 está dizendo que ao invés de você multiplicar 2 vezes, você vai dividir 2 vezes, ou seja, ele vai ficar lá embaixo. Tá? Já nós vamos colocar uma propriedade para vocês. Tudo bem? O que mais? Então, se é negativa, lá 4 a menos 3, vai colocar em forma de fração 1 sobre 4 ao cubo, que vai dar 1 sobre 64. Se for uma fração elevada a um expoente negativo, você inverte a sua fração e fica positiva,